Por que eu não tenho confiança em investir em criptomoedas? Bom, eu acho que o primeiro motivo de eu não ter essa confiança de fazer esse tipo de investimento é a primeira questão, que é a falta de conhecimento que eu tenho a respeito disso, né? E isso já é o primeiro motivo para não estar investindo nesse tipo de coisa, que é não meter a cara onde você não conhece, onde não é o seu campo de conhecimento, e você pode acabar perdendo muito dinheiro quando se trata em investimentos. E aí você me diz, então passe a conhecer, passe a entender sobre isso, vai estudar a respeito. Sim, eu vou fazer isso ainda. Só que eu tenho que entender, e tô falando da minha realidade, que eu sou uma pessoa pobre, né? Eu não tenho recursos para diversificar, por exemplo, né? Diversificar, colocar um pouco na renda fixa, um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em criptomoedas, Bitcoin e tudo mais. Se você começa já diversificando, você acaba desistindo quando você tem pouco recurso. Eu tô falando de mim. Eu não acho que quem tem 100, 200, 300, 500 reais por mês para estar investindo, essa pessoa ficar pingando dinheiro em todos os lados, eu não acho que é uma boa ideia e é um caminho para a pessoa começar a querer desistir, né? Eu diversifico em 2 lugares só, que é 2 bancos que eu tenho conta, CDB ali, pronto, e acabou. E é isso. E o meu investimento é isso. Porque a minha realidade de pobreza, tem gente que não gosta de falar de pobreza, mas é a realidade, ué. É a realidade. Eu não sou rico. Se eu não sou rico, eu sou o quê? Sou pobre. Então, nessa minha realidade, eu preciso ter acesso fácil para quando vir um problema, quando vir uma emergência, eu poder tirar o dinheiro fácil ali e resolver o que eu preciso resolver. Eu preciso que o negócio seja mais palpável ali. Mas repito, uma hora ou outra eu vou acabar adquirindo esse conhecimento, eu vou atrás disso, mas eu acho que não seja nem o momento, porque tem outras coisas que é mais importante para eu adquirir do que isso. Eu sei que muita gente acredita que o Bitcoin ou outras criptos são a fuga para todo mundo a respeito do sistema e tudo mais, mas sinceramente, a minha opinião é que não seja para todo mundo ainda. Ainda acho que é para quem tem essa capacidade de diversificar e ter dinheiro pingado em vários locais, porque você não pode ter o seu dinheiro numa única cesta, né? Os ovos numa única cesta. Mas beleza. Eu falo muito aqui a respeito do sistema, a gente fala, eu vejo nos comentários também, eu tô sempre olhando os comentários e entendo tudo. Entendo e tô dentro dessa fuga também, né? Acho que em muitas áreas a gente precisa fugir desse sistema que aprisiona a gente em muitos momentos. Só que com toda sinceridade, eu não acho que dá pra fugir de tudo, né? A gente literalmente, para algumas coisas, a gente precisa do sistema. Infelizmente, né? Seria ótimo que não, mas a gente precisa em muitas coisas, né? Como eu disse, esse negócio de você precisar de um dinheiro imediato ali, e como eu já vi casos de pessoas que perderam o acesso ao Bitcoin que comprou ali e nunca mais conseguiu ver aquilo ali. Então, cara, é um ponto a se pensar, é um ponto a colocar na balança. Eu vi como é que chama? O Lorde Vinheteiro. Eu vi ele falar que ele perdeu o acesso dele, procurou a casa dele inteira, procurou a casa dele toda e literalmente perdeu o acesso ao negócio. E cara, você não pode deixar um dinheiro que você tem, se for 10% do seu patrimônio, 5%, beleza. Mas eu não tenho uma parte para deixar ao risco de literalmente perder, né? Literalmente perder. Porque se você perde o seu dinheiro não, se você perde a sua senha, o seu acesso ao seu banco, seja ele banco tradicional ou banco online,
qualquer um deles, você perdeu a sua senha, você ligou, você mandou mensagem, você foi atrás, imediatamente você enviando seus documentos, você comprovando que você é você retorna e tem esse acesso de volta e pronto, né? Você não perdeu nada. Então eu acho um risco muito alto, realmente acho um risco muito alto. Acho que seria um sonho você não depender do sistema, você não depender do governo, de tudo isso que a gente foge, tenta fugir todos os dias. Se a gente não precisasse depender de nada disso, seria o sonho, seria, eu acho que o objetivo final para nós que falamos de subemprego, de escala 6/1, de baixos salários, de altos impostos. Tudo isso seria perfeito, mas não é, tá? E tudo isso que eu disse aqui é a minha opinião, é como eu tô agindo, né? Para muitos, isso não é nem investimento, quando eu digo que eu tenho 2 contas, apenas 2 bancos, é onde eu deixo o meu dinheiro, é nesses 2 bancos ali, CDB. Para muitos, isso nem investimento porque é muito baixo. Só que eu acho que a segurança de onde está o seu dinheiro também conta como investimento, né? Um risco alto, ele tem que estar na balança do que você quer para você, do que você quer para o seu investimento, tá? Então, antecipando aos que dizem, você não sabe o que você está falando, porque é isso, porque é aquilo, porque é assado. Eu digo e repito, eu ainda vou entrar nessa onda, ainda vou buscar esse conhecimento mais aprofundado, mas enquanto eu tenho que trabalhar o dia todo, enquanto a minha preocupação é pagar contas, é ter reserva de emergência, é buscar investir um dinheiro com segurança, sem ter uma margem para arriscar, enquanto eu vivo essa realidade, é essa realidade que eu vou viver, e não vou ficar fugindo, correndo disso, sabendo que o risco é muito alto. E o risco é muito alto. Todo mundo sabe disso, né? E a gente até... Todo mundo brinca que... o que você estava fazendo lá em 2010? Todo mundo, né? Agora que todo mundo sabe que deu certo, todo mundo ia querer voltar para 15 anos atrás e investir em Bitcoin. Só que essa alavancagem dele, essa alta dele, ele pode continuar crescendo, ele provavelmente vai continuar crescendo. Mas esse boom já foi, já passou, né? Eu não sei exatamente quanto tá hoje, 100 mil dólares, não sei, mais de 100 mil dólares, 600 mil reais, sei lá. Mas não adianta você achar que agora eu vou investir e aí o crescimento dele vai continuar nesse mesmo nível, porque não vai. Ele vai baixar, ele vai subir, ele provavelmente vai continuar a sua valorização, mas quem for comprar Bitcoin hoje, você não vai enriquecer com ele daqui 10 anos, como foi os 10 anos passados, né? De uma valorização absurda. Então a gente tem que entender tudo isso daí. E eu vou procurar entender mais. Só que a minha realidade, tá? Repito, tem que repetir 10 vezes no mesmo vídeo. Que eu tô agindo com a minha realidade, com o que eu tenho de conhecimento. O que eu tenho de conhecimento? É que deixando na renda fixa é o menor risco com o maior rendimento. Que o pior investimento que você pode fazer hoje é deixar o seu dinheiro debaixo do colchão. O segundo pior é a poupança. E o melhor ou menos pior para quem não quer perder dinheiro, o CDB, a renda fixa. Essa questão de você perder o acesso à sua criptomoeda, perder ela, já era, né? Você perdeu o dinheiro. Eu vejo hoje, eu posso mudar de ideia no futuro, mas eu vejo meio como aquela questão de uma pessoa que, por exemplo, ela tá vendendo coisas ilícitas. Não tô dizendo que a criptomoeda é ilícito, não é? Mas vou fazer uma comparação para ver se você entende. O cara vende algo que ele não pode vender na casa dele, e aí entra um ladrão e rouba toda a mercadoria dele. E aí como é que ele vai ir atrás da polícia, denunciar que ele foi roubado, sendo que ele não podia nem ter aquilo, sendo que ele está fora do sistema? Eu não estou comparando uma coisa com a outra, dizendo que, pelo amor de Deus, nossa, tem que desenhar as coisas para as pessoas.
não é ilícito você ter criptomoeda. O que eu tô te dizendo é a situação de recuperação. Então, o cara vende coisa errada. Ele faz coisa errada para ganhar dinheiro. Se ele perde aquilo, ele é roubado, ele não pode nem na delegacia fazer o boletim de ocorrência para recuperar a mercadoria dele. Então é basicamente isso daí. Se você está fora no sistema regulamentado e você investe e perde o acesso à sua cripto, como é que você vai procurar os seus direitos num negócio não rastreável pelo sistema que a gente vive? É basicamente isso. Esse é o ponto que eu quero chegar. Essa é a comparação que eu estou fazendo. Não estou fazendo comparação de ser lícito ou ilícito. Eu estou falando de recuperação, certo? Então eu volto a dizer, você perdeu a senha do seu banco, você perdeu o acesso ao seu banco tradicional ou online, você entra em contato com eles, não importa a instituição, você recupera a sua senha, você recupera o seu acesso. E se você não recuperar, aí sim você entra na justiça. Mas é muito difícil isso acontecer também, muito difícil. O mais comum de você perder o seu dinheiro em um banco é você ser roubado, né? Quebrar, falir, também é muito difícil de acontecer, pode, mas você ainda tem lá o seguro do dinheiro que você deixa. Várias coisas que podem ser faladas a respeito disso, mas é um risco comum, é um risco que não é uma coisa absurda. Agora, você tem um dinheiro no lugar onde você perde uma senha e você perdeu tudo, pra mim é um risco absurdo, é um risco que eu não quero correr.